Nesta aula, o especialista, um homem branco grisalho e calvo, com barba branca, usando óculos de grau, está vestido com uma camisa polo marrom em uma sala de parede da cor branca, com uma estante ao fundo. Vamos lá então, bom dia, boa tarde ou boa noite. Como vai estar sendo de tarde a aula ao vivo? Então, bom dia a todo mundo, estamos aqui em agosto de 2024. Deixa eu me autodescrever, tá? Eu sou um homem velho, de 66 anos, branco, uso óculos, cabelo bem curtinho e uso cavanhaque, também tudo grisalho. Estou aqui com a camisa com ligeiras listras, cor muito fraquinho. Eu estou em casa, então eu estou aqui no meu escritório, então ao fundo tem uma estante, alguns objetos, e a gente vai estar seguindo por aqui. Ok, podemos passar para o slide. Então está aí, então repetindo, né, Luiz Augusto Fernandes Rodrigues, deixo aí meu e-mail para vocês terem o contato. Eu sou professor da Universidade Federal Fluminense, do Departamento de História, desde 1993. Bem, eu sou formado em Arquitetura e Urbanismo e tenho um doutorado em História. E, já no Departamento de Arte, eu contribuí tanto com a criação do Laboratório de Ações Culturais, em 99, do qual eu sou coordenador, e depois dos cursos de graduação em Produção Cultural, em 95. Somos o primeiro curso de graduação em Produção Cultural no país, então é uma coisa interessante isso. E depois da pós-graduação em Cultura e Territorialidade. Então, é desse lugar, tá, gente, que eu falo, né? Esses estudos em cultura e território, cultura, suas políticas, gestão das políticas. Eu atuo nesses dois cursos e com ensino, com pesquisa e com extensão universitária. Então, nós vamos conversar um pouco hoje de conceitos e práticas da gestão cultural. Ok? E, tendo aí como um recorte prioritário, que é a intenção dessa formação, inclusive, pegar a política de cultura viva, que é uma política que se baseia em algumas noções importantes, como a noção de diversidade cultural, a noção de participação, de base territorial, cidadania, gestão cultural participativa, entre outros. Então, esses vão ser alguns conceitos que ele vai estar abordando aqui nessa aula introdutória, tá? Ok? Para falar do Cultura Viva, a gente tem que começar voltando mesmo no início do governo Lula, lá com o ministro Gilberto Gil, ou seja, voltando em 2003, que representou para as políticas públicas federais de cultura no Brasil uma verdadeira virada governamental, porque ela traz novos aportes para políticas culturais brasileiras, em especial a busca de atingir sujeitos sociais até então muito pouco incorporados, e a partir das ações públicas e governamentais que buscaram minimizar o foco mercadológico até então vigente. É um pouco a mudança de foco. Se até esse momento a gente tinha ali um pouco o slogan da cultura é um bom negócio, que ela estava muito focado nas leis de incentivo, existem até hoje, mas elas tinham uma abrangência e um foco muito forte, para depois passar, por isso chamei de uma virada governamental, passar para aquilo que o ministro Gilberto Gil, no seu discurso de posse em 2003, chamou de doinho antropológico, que ele faria um doinho antropológico. Percebem que há uma mudança, uma virada de intenção. Cultura é um bom negócio, focaliza a cultura como um valor comercial, um valor de troca, muito atrativo para as empresas, por isso as políticas de renúncia fiscal sempre se mostraram atrativas, desde que elas começaram a existir lá, quando foi criado o Ministério da Cultura, sem recurso. Lá em 85 criou-se o Ministério, em 86 foi criada a Lei Sarney, e depois em 91 foi transformada, adaptada na chamada Lei Rouanet. Então, de 91, Lei Rouanet, 93, a Lei do Audiovisual, que deram origem, sobretudo, à Lei Rouanet, a outras leis de renúncia fiscal em estados e alguns municípios. E o que isso traz? Quer dizer, primeiro, é um investimento indireto, que quem define as prioridades
de investimento, não vai ser mais o Estado. O recurso é público, mas quem vai estar definindo aonde aplicar, que é através de renúncia fiscal e por escolha das empresas. Então, vigoramos muito nessa lógica do negócio. E, com isso, boa parte da população brasileira fica de fora, porque são expressões da cultura que não tem um interesse mercadológico imediato ou não tem visibilidade, sobretudo. Então, por isso, um Douyin. Douyin é a técnica chinesa de estimular pontos no nosso corpo, né? Então, um Douyin antropológico, que é a figura metafórica que o Gilberto Gil usa, traz um pouco essa ideia de estimular as criações culturais, artístico-culturais do território brasileiro como um todo, da sociedade brasileira, para que ela, então, pudesse fluir como uma energia mais liberada pelo corpo social da nação como um todo. Ok? Então, e o programa Cultura Viva ele vai ser criado no ano seguinte por Célio Turino, que chegou no Ministério nesse segundo ano, à frente de uma das secretarias do Ministério da Cultura, e ele vai propor, então, o programa Cultura Viva com seus pontos de cultura. Percebam que ponto de cultura e ponto de Douyin antropológico, ficou uma imagem que casou muito bem. Teve muita aderência entre a intenção do governo Gil, da gestão Gil, e a proposta do Cultura Viva, entendendo a cultura em movimento, a cultura como algo vivo. E, sobretudo, um programa que expressava algumas noções buscadas pelo programa. Gestão cultural compartilhada, política cultural participativa. O que a gente está querendo dizer com isso? Compartilhada entre quem? Entre esferas governamentais e esferas societárias. Governo, sociedade civil organizada, preferencialmente, definindo os caminhos das políticas culturais participativas, da gestão das políticas culturais, nesse modelo compartilhado, participativo e compartilhado. Vamos ter oportunidade de, ao longo dessa conversa, falar em alguns mecanismos onde isso acontece. A ideia um pouco é estar trazendo alguns conceitos preliminares. Tá? Então, a ideia de gestão cultural compartilhada, a ideia de política cultural participativa, que são baseadas numa visão ampliada de cultura e que põe em prática o Douyin antropológico através de pontos a serem reconhecidos pelo Estado, reconhecidos pelo governo e estimulados, os chamados pontos de cultura. Então, a política implementada a partir da gestão de Gilberto Gil, lá em 2004, estamos agora fazendo 20 anos desse programa, é um ano de efemérides, de comemoração, e aquilo que na própria gestão Gil colocou isso muito claramente, que o ministério dele ia ser focado em ampliar a dimensão da cultura, ou pelo menos em ver a cultura a partir de 3 dimensões. A dimensão simbólica, econômica e cidadã. Vou estar aqui chamando a dimensão simbólica ou dimensão estética, que nada mais é do que isso. É a cultura pelos seus símbolos, pelas suas estéticas, pelos seus valores nessa perspectiva. A dimensão econômica não deixa de ter, talvez ela não é mais o foco, como a cultura é um bom negócio, mas ela tem um foco econômico, porque a cultura gera riqueza, gera emprego, gera valor também. E a dimensão cidadã, que eu vou estar aqui chamando de dimensão ética, a ética porque ela envolve, assim como a cidadania, não só deveres, mas também direitos. A gente vai estar fechando a conversa falando um pouco dos direitos culturais. Daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou trabalhando com essas palavrinhas com E, dimensão estética, econômica e ética. Mas, na verdade, são 3 dimensões aportadas pela própria gestão do governo, da gestão do Ministério, com o Gilberto Gil à frente. Foi uma virada mesmo governamental que passa a ser norteada não só pelo viés econômico, mas ele só faz sentido se atrelado às dimensões estética e ética. Ok? A própria ideia de cultura que a gente vai estar trazendo, que o governo vai buscar incentivar cada vez mais, é também uma visão ampliada de cultura. Na verdade, isso é uma construção que internacionalmente já vinha sendo trazido. Um dos marcos, talvez o marco mais importante,
foi a conferência realizada na cidade do México pela Unesco, em 82, chamada de Mundiacult, onde a Unesco vai sintetizar o entendimento de cultura no seu sentido ampliado, ou seja, cultura como complexo integral de distintos traços espirituais, materiais, intelectuais e emocionais que caracterizam uma sociedade ou um grupo social. Nesse sentido, ela a cultura não inclui apenas as artes e as letras, mas também os modos de vida, os direitos fundamentais do ser humano, sistemas de valores, tradições e crenças. Por que isso é a coisa importante? Porque de início a gente pode voltar mesmo lá atrás, desde o final do século XVIII, na perspectiva do iluminismo, a ideia de cultura era muito embrenhada a ideia de civilização e de civilização culta, letrada. Então, cultura era isso, eram as belas artes, as letras. A antropologia, na virada do século XVIII para o século XIX, ela vai trazer a perspectiva da cultura numa base antropológica, a cultura como nossa forma de interagir com o mundo e com as pessoas. Ou seja, então não é só a nossa expressão artística, é a nossa expressão lato sensu, ou seja, uma dimensão bem ampliada. Olha, isso está sendo discutido no mundo, né? Trazido aí lá na virada do século XIX para o século XX, mas com muito pouca aderência. Tanto que a gente vê que vai chegar no início dos anos 80, a Unesco trazendo essa discussão de que os estudos em cultura e isso, as políticas culturais estão sendo bem discutidas muito nesse contexto dos anos 80, daqui a pouquinho a gente fala disso, ser atrelada a essa ideia, então, ampliada de cultura. Então, isso quer dizer, cultura é basicamente tudo. Tudo que nos rodeia, a nossa forma de interagir com o mundo, com os outros e com nós mesmos. Ou seja, ela tem uma dimensão simbólica, uma dimensão do imaginário, ou seja, aquilo que a gente conhece conscientemente, até mesmo aquilo que a gente introjeta, nem tem uma clareza consciente, tão consciente. Né? Por ela ter essa dimensão tão aprofundada, ela molda o que está ao nosso redor e também nos modela, nos molda, a cultura. E por incluir tudo isso, ela inclui não só coisas boas, bonitas, belas, mas ela inclui também coisas negativas. As nossas formas de sermos opressores, ou seja, nossos preconceitos, as ideias preconcebidas. Então, a cultura ela tem esse duplo. Por isso, eu gosto sempre de chamar a atenção para essa assertiva desse pensador peruano, Victor Vich, que lá de um texto de 2015, traduzido, mas o texto é no ano anterior, que ele vai cunhar a palavra desculturalizar a cultura. Querendo com isso entendê-la, primeiro, que ela está para além do estrito campo das artes, porque ela é essa dimensão antropológica maior, como o Mundiacult já vinha apontando, mas ela tem que ser vista também como elemento de transformação social. Ou seja, é a partir da cultura que eu vou transformar a própria cultura. Você entende a cultura como aquilo que modela a nossa vida social como um todo. É a partir da cultura que eu vou estar retrabalhando próprias visões de mundo que eu carregue. Isso também é uma visão importante, porque é uma das coisas que a gente vai ver no Cultura Viva, que o Célio Torino sempre falava, é a articulação dos pontos de cultura em rede. Porque é do contato de um ponto de cultura de matriz africana, por exemplo, com um ponto de cultura, com uma outra expertise, um outro fazer cultural, que a gente vai conseguir ir colocando pessoas diferenciadas em contato, e com isso ir até minimizando o racismo estrutural, por exemplo, que nos transversaliza, né? O racismo racial, em suma. Então, temos que desculturalizar a cultura, essa perspectiva. A cultura não é só arte, ela está para além do campo das artes. Por isso, as políticas culturais elas não podem se limitar em si mesmas, elas têm que dialogar, inclusive, com outras políticas de meio ambiente, de educação, também de justiça, de trabalho, ou seja, cultura é um todo complexo e com esse poder mesmo de ir nos retrabalhando e nos transformando enquanto sujeitos, enquanto grupos sociais. Ok?
Bem, vimos cultura nesse sentido ampliado e vamos ver também política cultural também no sentido ampliado. Por quê? Vou diferenciar aqui um pouco política cultural de política governamental ou de política pública de cultura. Isso também é uma construção que vem lá dos anos 80, em meados dos anos 80, exatamente em 1987, um importante pesquisador radicado no México, ele é argentino de nascimento, radicado no México por muito tempo, o Nestor Garcia Canclini, vai estar trazendo num texto dele uma definição de política cultural que vai ser, na verdade, embasadora dos estudos e políticas culturais desde lá e cada vez mais, que vai falar o seguinte, é uma tradução livre, tá, que é um texto em espanhol inicialmente. Concepção de política cultural como um conjunto de intervenções realizadas pelo Estado, pelas instituições civis e grupos comunitários organizados, com finalidade de orientar o desenvolvimento simbólico, satisfazer as necessidades culturais da população e obter consenso para um tipo de ordem ou transformação. Fecha aspas. O que Canclini está querendo nos alertar em relação a isso? E vários outros autores foram retrabalhando e utilizando esse entendimento de política cultural que precisa de ser identificada. A gente está aqui focando muitos gestores públicos, né? Mas política cultural não é feita só pela dimensão governamental, pela dimensão do Estado. Estado aí nas suas diferentes esferas, né? Federal, estadual, municipal. Ele é feito também por grupos sociais, por instituições civis, desde que seja um conjunto orgânico de ações que visem desenvolvimento simbólico, satisfazer necessidades, obter um certo consenso. Por que consenso? No sentido, são disputas narrativas, são disputas de entendimentos sobre uma dada realidade e um tipo de ordem social ou mesmo de transformação. Eu sempre falo com meus alunos um exemplo de uma política cultural. Pensar as rodas culturais que acontecem em muitas das nossas praças pelo país afora. Observe um conjunto de jovens que se organizam. Pensar em uma batalha de rimas de conhecimento, por exemplo. Se organizam, definem temas, estudam, mobilizam pessoas que se reúnem numa praça com instrumentos e disputa de rimas e faz isso com permanência, com continuidade. Ou seja, é um conjunto de recursos humanos, materiais, territoriais, desenvolvido pelo grupo social. Seria um exemplo da política cultural. A gente aqui está focando política cultural pública, que é o objetivo aqui, que já está falando do programa Cultura Viva, que é uma política governamental, por mais que ela se queira uma política de baixo para cima, ou seja, que tem o aporte na sociedade dela chegando no governo. Esses consensos que essa definição traz, essa disputa de narrativas, no sentido de que é dessa construção coletiva e compartilhada que a gente vai reforçando esse entendimento de cultura num viés ampliado e essa dimensão das políticas de cultura também no sentido de política, amplamente. São processos complexos, uma vez que a cultura engloba processos que estão consolidados e também em construção. A cultura é viva. Ela tem dimensões estruturadas e estruturantes, instituídas e instituintes. Esse joguinho de palavras, esses binômios, vamos chamar assim, é para chamar a atenção de que a cultura é isso, ela está instituída, ela está sedimentada em nós mesmos, geração após geração, mas ela também está em movimento. A gente transforma a cultura o tempo todo, por isso que ela é viva. Ela tem aquele estruturado e ela vai reproduzir a sociedade, mas também é capaz de transformar a sociedade. Por isso, a referência anterior a desculturalizar a cultura, usando o termo lá do Vitor Witt, que a partir da cultura ser essa coisa que é pré-moldada, pré-modelada, mas ela também é maleável, que a gente consegue estar, então, fazendo ao máximo, aproveitando ao máximo a cultura como potência, nesse sentido amplo. Ok?
diversidade cultural, reconhecimento social e desenvolvimento. O que esse slide está tentando trazer para a gente? O que essas noções estão tentando nos alertar? Primeiro, se eu estou trabalhando com essa noção ampliada de cultura, estou trabalhando com a necessidade da cultura ser percebida como algo diverso, diferenciado, e que permite que as pessoas, então, se reconheçam diferenciadamente, se reconheçam nos seus fazeres, e que leve a um desenvolvimento, não um desenvolvimento no sentido estrito, econômico, tecnológico, não, desenvolvimento no sentido amplo, que a própria Unesco vem tentando alavancar. Desenvolvimento é desenvolvimento humano, ambiental, cultural, social, é um conjunto. Também voltando lá aos anos 80, em 1987, a Unesco lançou, a partir de um documento, Nossa Diversidade Criadora, um relatório da Unesco. Ela lança um desafio aos Estados-membros de repensar o modelo de desenvolvimento até então adotado. Modelo esse que havia conduzido a maioria das nações ao empobrecimento, a conflitos armados, a exclusão social e econômica, a perda de qualidade de vida. Ou seja, se a gente for pensar essa noção de desenvolvimento de uma forma muito restrita, quer dizer que o nosso desenvolvimento ele é falacioso, ele foi enganoso, porque ele levou a conflitos armados, guerras. Estamos agora quase que numa ameaça de uma terceira guerra mundial e conflito pipocando em várias partes do mundo. E um mundo cheio de pobreza, cheio de fome, cheio de desigualdade social, ou seja, que a gente não tem nenhuma garantia de direitos, uma garantia de qualidade de vida com humanidade, efetivamente, e uma garantia de preservação do próprio ambiente no qual vivemos. Né? Então, se a cultura é essa dimensão tão ampla e ela cria mundos, cria visões de mundo, além de reproduzir visões de mundo, ela pode criar visões de mundo, eu tenho que estar tirando proveito dessa capacidade. Então, lançava-se assim as bases de uma discussão internacional sobre a diversidade cultural. Então, a cultura ela tem essa sua dimensão, tem que ser vista, essa sua dimensão da diversidade. Diversidade com diferença, diversidade com justiça social. Próximo. Ok? Isso. Então, mais tarde, outras discussões da Unesco e da ONU vão ganhando visibilidade. Eu vou trazer alguns exemplos de algumas agendas internacionais que circulam ainda, trazendo como mote, trazendo como foco, trazendo como demanda esses acordos multilaterais, intergovernamentais, necessidade de ver e garantir essa diversidade. Um primeiro passo aí foi em 2001, a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural. Então, foi o primeiro documento internacional a reconhecer a diversidade cultural como um patrimônio comum da humanidade. Então, a humanidade tem direito e precisa de garantir a preservação dos seus patrimônios, e esses patrimônios eles são diversos, eles são de acordo com as diferentes culturas, com as diferentes práticas culturais, que se a gente pega isso na perspectiva do mundo como um todo, a gente até consegue visualizar isso. A cultura europeia é diferente da cultura africana e por aí fora. Dentro da própria Europa, a gente vê que a cultura do leste europeu não é exatamente, difere muito da Península Ibérica, por exemplo, assim como dentro de um país, dentro de uma mesma cidade, no limite, dentro de um mesmo grupo. Porque se a cultura é essa coisa que nos modela e nos põe também em função do outro e da diferença, ela precisa, então, de reconhecer que essa diversidade cultural tem essas diferentes camadas. Pouco mais à frente, a Agenda 21 da Cultura, de 2004, que lança um compromisso com os direitos humanos, a diversidade cultural, a sustentabilidade, a democracia participativa e a criação de condições para a paz. Então, a Agenda do século XXI, ela vem nos trazendo para o mundo como um todo, através do principal organismo, que é a partir da ONU e da Unesco, a necessidade de trazer
para a cultura esse olhar amplo, as políticas culturais também, para a cultura entrelaçada com outras esferas do desenvolvimento, sustentabilidade do próprio ambiente, do próprio planeta, das próprias pessoas, e por aí vai. Vamos ver mais 2 documentos, 2 ou 3, não lembro, ok? São 3. 2005, a Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, também um documento importante, norteador, pactuado entre vários países, várias nações, pautado na liberdade de expressão das diversas e diferentes práticas culturais, que assegurem a diversidade dos patrimônios materiais e imateriais de todas as culturas. Depois, em 2012, a Conferência sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, que foi voltada à promoção do desenvolvimento inclusivo e sustentável. Percebam que, mesmo a discussão do meio ambiente, ela começa a trazer a questão da cultura, da diversidade cultural, da manutenção de práticas como necessidade. Isso acaba não se realizando plenamente, ainda não realizamos plenamente, tanto que em 2015 a gente tinha aí antes os ADMs, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Em 2015 eles são reajustados na chamada Agenda 2030, ou seja, de alcançar até 2030 um conjunto de formas de estar no mundo, de alcançar determinados objetivos, chamados dos ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que em termos mundiais se elencam de 17 objetivos. O Brasil lança mais um desafio, mais um objetivo, que é a erradicação do racismo. De uma maneira geral, os ODS são pautados na erradicação da pobreza, erradicação das discriminações, das diferenças de gênero e por aí afora. Ele é voltado ao equilíbrio das 3 dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental. Gente, um parênteses, estamos longe, né? Estamos aqui em 2024, estamos há 6 anos de ter realizado os objetivos da Agenda 2030. Estamos aí no mundo cada vez mais impactado por catástrofes ambientais, no Brasil mesmo, que nunca foi pauta tão forte disso, e não só o Brasil, pelo mundo afora. Secas e calores no inverno, chuvas, isso, a gente vai por aí afora. E isso não está descolado das práticas culturais como um todo. A cultura indígena já nos aponta isso há muito tempo, né? O Ayrton Krenak tem livros importantes sobre isso. Nossa forma de estar no mundo, de forma que a gente preserve o mundo para nós mesmos. Então, isso é uma pauta internacional. Mas que, para ela acontecer, ela precisa de alguns expedientes juntos. Quer dizer, num mundo marcado muito por esse espírito de lucratividade, de exploração comercial, exploração dos recursos renováveis e não renováveis, fica difícil de ter esse equilíbrio tão preconizado aí na Agenda 2030. Mas vamos lá, ok? Ou seja, então é chamar a atenção de nós todos. A gente não pode ficar limitado a ver a questão da diversidade cultural apenas reconhecendo grandes práticas diferenciadas entre grupos muito diferenciados, basicamente. Não. A diversidade cultural ela tem que ser vista sempre atrelada à ideia de reconhecimento, de diferença e de justiça social. A gente fala muito em preservação das diversidades, diversidades raciais, diversidades étnicas, diversidade de gênero, diversidades de práticas, etc., etc. Mas elas não podem estar sozinhas, porque o mundo é um complexo, as coisas uma interagem na outra, assim como a ideia do ponto de cultura, a ideia do Doim antropológico do Gilberto Gil fala isso, quer dizer, o corpo é um todo, não é só o Doim, técnica chinesa, que vê o corpo como um todo. Eu massageio entre o polegar e o indicador para acabar com a dor de cabeça, para aliviar uma dor de cabeça, para movimentar uma energia represada. Não, também é isso em relação à cultura. Eu massageio, eu estimulo diferentes práticas culturais
E isso pode fazer a roda chegar num lugar, a roda no sentido da roda social, chegar num lugar desconhecido. Que a partir daí a gente vai desconstruindo opressões, fazendo uma bagagem cultural pressionar criticamente uma outra, ou seja, vai desculturalizando, vai mostrando que o outro é diferente de mim e isso é bom. Isso não me atinge, pelo contrário, eu preciso de reconhecer o outro como sujeito de potência, reconhecer as outras práticas, para que as minhas sejam reconhecidas. Então, essa coisa, a diversidade com diferença, a diversidade com reconhecimento, é diversidade que não pode estar desatrelada à questão da desigualdade social. Não temos condições de pautar a diversidade cultural brasileira se desligarmos ela desse grande quadro de igualdade social. As pessoas não têm, de uma maneira geral, as mesmas condições de viver suas diversidades. Elas são atropeladas por essa desigualdade social. A Nancy Fraser é uma autora que eu gosto muito, lá num livro, num texto, traduzido em 2006, que ela vai nos chamar a atenção que, aspas, a luta por reconhecimento está rapidamente tornando a forma paradigmática do conflito político no final do século XX. Demandas por reconhecimento da diferença dão combustível às lutas dos grupos sociais mobilizados sob as bandeiras da nacionalidade, etnicidade, raça, gênero e sexualidade. Fecha aspas. Ela está chamando a atenção sobre isso, mas ela está chamando a atenção também que eu não posso fazer só uma luta por reconhecimento identitário. Eu tenho que estar lutando junto, os grupos devem estar lutando junto para serem reconhecidos nas suas diversidades identitárias, mas também a luta por reconhecimento, senão a coisa fica amputada na sua potência. Ok? Então, a autora destaca que é necessário, aspas, pensar em como conceituar reconhecimento cultural e igualdade social, de forma que sustentem um ao outro, ao invés de se aniquilarem. Fecha aspas. Ou seja, as lutas por reconhecimento identitário dos diversos e diferenciados modos culturais não devem ser concebidos sem a necessária luta por justiça social e redistribuição de renda. Tem um pensamento legal que ela traz para a gente, para nos alertar. Precisamos de pensar formas de nos reconhecermos, de nos aceitarmos, reconhecermos as nossas diferenças, mas também de buscar ver isso a partir de justiças sociais que não nos coloquem com tantas desigualdades de acesso às práticas, às próprias práticas, e por aí afora. A gente volta nisso daqui a pouquinho. Ok? Se eu estou falando de direitos, não só de deveres, mas de direitos, também não só de direitos, mas também de deveres, porque também o oposto também tem pessoas que se acham de sujeitos de direito sozinho. Não. Os meus direitos esbarram nos direitos do outro. Então, eu tenho direitos, mas tenho deveres. Ou seja, é a camada da cidadania. Né? A cidadania e dos direitos, inclusive os direitos culturais. Falar em direito cultural, a gente pode começar também a pensar isso sobre diferentes camadas, diferentes tipos de acesso. Tem algumas palavras que vão chamando a atenção para isso. A ideia de democratização cultural está muito imbuída a ideia de garantir o acesso à fruição. Democratização cultural é levar o teatro até uma comunidade que não conhece teatro, para que ela possa, então, fruir dali de um espetáculo teatral. Isso está no escopo da democratização cultural. É importante fazer circular as práticas culturais na perspectiva da fruição, é ótimo. Mas eu tenho que avançar, eu tenho que somar uma parcela a mais. A ideia de democracia cultural, ou seja, eu tenho que ter direitos não só à fruição, não só ao uso / consumo, não só a expectação, mas também a criação, a produção. Um grupo que entra em contato com o espetáculo teatral vai ver, vai gostar daquilo se ele não conhecia,
ele vai se reconhecer naquilo, ele pode querer ser um praticante, né? Se expressar naquela linguagem. Então, ele tem que ter direito à criação, direito à produção, cunhando aí ainda, somando isso, uma terceira parcela, a ideia dos direitos culturais. Direitos culturais aí vai trazer um sentido muito, muito ligado ao direito ao planejamento. Então, percebam que está somando parcelas, né? O direito à fruição, o direito à criação, o direito à produção, mas também o direito ao planejamento. Quem cunhou, trabalhou muito a perspectiva desse termo foi Maria Chauí, quando foi secretária de Cultura do município de São Paulo, no governo da Erundina. Ela relata e trabalha e reflete sobre a sua gestão, que se deu em meados dos anos 80, num livro chamado Cidadania Cultural, e ela passa a cunhar um termo que vai ganhando essa perspectiva de ter acesso não só à criação e à produção, à memória e à fruição, mas também acesso ao planejamento. Que a gente tem que ter, na verdade, por isso que eu estou botando ali os sinaizinhos demais. E aí, somando esses acessos. Né? Ok. Na próxima slide, eu vou somar ainda mais alguns acessos. Né? Acesso financeiro, físico, mas vamos lá. Ou seja, pensar a cidadania e os direitos culturais mas de uma forma ampla, direitos culturais enquanto o nosso direito a ter direitos. Direito de criar, de produzir, de fruir, de ter acesso físico a uma determinada produção de cultura. O que é acesso físico? Por exemplo, como é que eu vou entrar em contato com uma expressão teatral se eu não tiver, por exemplo, um teatro, né, algum local que possa contemplar a apresentação de um espetáculo teatral. Então, eu tenho que ter essa proximidade física. Eu tenho que ter o acesso físico. Mas não é suficiente. Tem vários grupos, e eu já ouvi isso muitas vezes, e relatos disso muitas vezes. Não, eu tenho teatro perto, mas é caro. Então, eu tenho que ter acesso financeiro também. Eu tenho que conseguir ou pagar o ingresso, ou o ingresso ser subsidiado, ou gratuito, para que eu possa, então, ir a um teatro e assistir um espetáculo. Mesmo assim, tem pessoas que têm um teatro disponível perto, gratuitamente, e não vão. Porque acham que o teatro é um espaço que eu não sei me portar, eu não tenho roupa, eu não sei entender. Ou seja, falta aí que a gente pode chamar de acesso cognitivo, um acesso de conhecimento, de autorreconhecimento do sujeito social, de que ele pode acessar, ele tem direito, ele pode acessar e passar a compreender. Se ele nunca acessou, ele talvez não compreenda na primeira vez. Mas ele vai assistir uma segunda vez, um segundo espetáculo, a gente vai ter outras perspectivas, vai conversar com os atores, vai discutir a peça, ou seja, ele vai começar, ele tem condições de começar a se apropriar daquela prática cultural. No caso, uma prática artística de uma encenação teatral. E o acesso aos meios de produção, dele também poder estar no futuro ou em qualquer momento, sendo ele mesmo um criador de um espetáculo, por aí vai. Então, percebe que eu estou querendo trazer para a gente pensar nesses acessos todos, né? Nesse conjunto de possibilidades. Ok? Vamos agora estar pensando, então, como é que eu trago isso para a gestão das políticas, né? De uma forma continuada, de uma forma que seja um sistema, uma etapa alimentando a outra. Então, é legal de pensar isso, e a gestão pública precisa estar se pensando e se vendo dessa maneira, sobre a lógica no verdadeiro sistema de produção. O que seria um sistema de produção? Ele tem etapas, né? As coisas não surgem do nada. Alguém pensou, alguém criou, alguém transformou aquela ideia materialmente, nem que seja uma prática, ou seja, é um bem imaterial, no sentido é uma prática, mas ele foi produzido, além de criado. Depois ele tem que ser divulgado, ele tem que ser distribuído, ou seja, isso não pode ficar limitado ao próprio sujeito criador, ele tem que criar condições do outro conhecer e entrar em contato. Esse contato seria a etapa de troca ou comercialização. E essa etapa ela pode ser
pagando, pode ser subsidiada, pode ser gratuita, pode ser trocando por alimento. Percebe? Então, várias formas. Mas é assim, como é que a pessoa efetivamente entrou em contato com aquela criação cultural? E depois, como é que eu faço a fruição disso? Como é que eu uso isso? Como é que eu incorporo? Como é que eu me aproprio daquela criação? E quanto mais eu me apropio, eu estimulo que a criação volte de novo. Por isso é um círculo, é um sistema, é uma coisa, uma engrenagem. Uma coisa depende da outra. Então, vamos pensar aqui um exemplo disso em termos de política pública. Eu posso, mas vamos imaginar aqui como um gestor público de cultura, um secretário municipal, um diretor de cultura de um município. Eu vou estimular aí a criação musical no meu município. Vou estimular essa criação e a produção, tendo aí um estúdio de gravação pública, onde os artistas, os músicos possam, então, criar seu CD ou seu streaming de música. Beleza, agora eu tenho que pensar como é que eu divulgo, como é que eu distribuo isso. Eu tenho que fazer isso chegar no outro, senão o público não vai conhecer aquele artista, aquele criador. Então, tem que ter uma política de distribuição. Uma política de comercialização. Mas isso aí vai ser só vendido, não vai vendido? Como é que eu garanto um acesso ampliado? E eu posso ter uma política de fruição? Posso fazer alguns eventos chamando o músico para falar sobre a sua criação, ou seja, ampliando esse acesso cognitivo. Então, eu, como gestor público, eu posso pensar na cultura como um sistema de produção nessas etapas. Também isso não se realiza de imediato, então eu tenho que pensar isso na perspectiva do curto ao longo prazo. E para eu saber se está funcionando, eu tenho que pensar isso como mecanismo de avaliação continuada. Depois a gente vai estar aí, num outro momento, conversando um pouco sobre a PNAB, né, que passa a trazer agora recursos financeiros continuados para a gestão da cultura no nosso país, capilarizado por Estado e municípios. Ou seja, eu tenho que tentar, então, fazer da PNAB uma coisa que eu consiga estar atrelando essa a uma política que se realiza do curto a longo prazo, ações que se comuniquem, que eu faço num ano, mas depois eu faço de novo no ano seguinte, eu faço uma ação complementar, entendendo que isso é uma engrenagem, que tem seus ciclos. Coloquei ali alguns ciclos para a gente pensar a cultura, tá? Ciclo de criação, produção, registro e memória, preservação disso, pesquisa sobre isso, ensino e difusão. A gente pode estar elencando aí outras coisas. Estou querendo chamar a atenção para a gente sempre pensar para além daquela coisa somente passageira, para além de achar que aquilo ali se resolve, se restringe àquilo ali, mesmo no campo das artes. E olha que começamos conversando que tem que ver a cultura para além do estrito campo das artes. Mas mesmo se eu pegar no campo das artes, tá? Ir ouvir uma música me coloca para além daquele momento. Eu volto, eu vou querer ouvir de novo, eu vou querer ouvir outras músicas daquele mesmo compositor e também de outros, e eu vou querer entender, eu vou querer que isso aconteça, que as condições de produção... Então, eu tenho que estar... A cultura me movimenta e me joga para diferentes lugares. E as políticas públicas de cultura têm que pensar nisso na perspectiva do público, ou seja, na perspectiva de ser para todos, de atingir a coletividade, a dimensão pública, a dimensão de todos nós. Vamos ao outro slide. Ou seja, pensar, então, a gestão de políticas públicas como processos de mediação entre criação e fruição de bens, ou de práticas, ou de obras culturais, sempre de modo amplo e participativo, inclusivo e compartilhado. Quero voltar aqui à ideia de mediação. A ideia de mediação cultural, ela traz muita ideia de que não somos espectadores passivos. Eu tenho condição de ser um espectador crítico, eu tenho condição de receber, né, estar em contato com determinada prática cultural, artística, entendendo ela em várias perspectivas, sendo crítico em relação a ela, ou seja, mediação entre a criação e a fruição. E pensar sempre isso de uma maneira ampla, participativa, inclusiva, compartilhada, ou seja, gerir processos culturais com e para os mais diversos jeitos sociais, as mais plurais realidades, sem atrofias ou restrições. Eu não sou um gestor
apenas de um público que eu imaginei como público direto. Eu tenho que permitir que isso se amplie, eu tenho que permitir que aquele público entenda e queira para além, em suma. Eu tenho que ouvi-los, por isso é fazer com e fazer para. Fazer com também me dá a possibilidade de ter escutas. E nessas escutas, nessa percepção sobre as realidades, eu posso perceber, eu posso, né, estar em contato, eu, gestor, estou me imaginando nesse lugar do gestor de cultura, num lugar onde eu vejo que as expectativas do outro elas vão numa direção, aquilo que as pessoas já fazem, que são importantes. Então, eu devo buscar satisfazer essas demandas. Eu também preciso de criar possibilidades das pessoas demandarem outras coisas, ou seja, criar outras demandas. Vamos dar um exemplo? Tem um grupo que ele gosta de cultura urbana, ele gosta do hip hop. Ótimo, tem que ter condições para que aquele grupo se exercite, se expresse no hip hop, né? Satisfazer aquela demanda interna que ele tem. Mas aquele mesmo grupo que gosta de hip hop, ele pode gostar também de música clássica. Mas ele não gosta porque nunca foi possibilitado a ele o acesso físico, financeiro, cognitivo à música clássica. O acesso à criação, à fruição, não só, percebem? Então, criar demandas, criar vontades, criar gostos, criar vontades de estar em contato com outras questões. Agora, isso não está sozinho também, porque eu tenho que conseguir dar condições das pessoas satisfazerem o que elas já querem, as suas demandas. Enquanto eu permanecer encucado na ideia de que a cultura é algo que eu não produzo, ela está lá fora, está no museu, está no teatro, está alguma coisa, essa visão estreita de cultura, e só além das artes, a determinadas expressões de arte, eu vou até rejeitá-las. Não conheço, não quero, não valoriza aquilo que eu gosto, que eu faço. Não. Então, eu também tenho que ver reconhecido aquilo que eu gosto e faço e até querer mais. Mas como entender gestão cultural como essa pauta ampliada? Vamos ao próximo. Eu vou propor que a gente entenda a gestão cultural, como estou chamando de um conceito próprio. Tá? O que seria isso? É sair de uma generalização e não entender a gestão cultural como sinônimo de gestão de políticas ou de espaços culturais. A gestão no campo da cultura está envolvida com políticas, equipamentos, processos, etc. Ou seja, um gestor cultural não é só um secretário de cultura ou um diretor de um centro cultural. É gestor de políticas, sim, de equipamentos, sim, mas também de processos, de projetos. Então, eu estou propondo a gestão cultural entendida como um conceito norteador e não como uma atividade finalística em si. Isso sugere entender gestão cultural com seus assentos no entendimento ampliado, democrático e diverso de culturas, cultura ou culturas, focado em processos compartilhados, na gestão cultural complexificada pelo somatório de diferentes dimensões da cultura, para além das dimensões administrativas, uma vez que assentada em diferentes valores estéticos, mas sem atrofia, não são só algumas estéticas que vão ser valorizadas, mas a dimensão estética como um todo, focada na dimensão ética, ou seja, cidadania, o reconhecimento do outro, e focado em dimensões econômicas, mas sempre a perspectiva de eu garantir o acesso por todos. Estou querendo chamar a atenção, então, que eu não posso ver a gestão só como uma atividade administrativa finalística, mas ver o seu assento em cultura. Cultura é ampla, cultura é diversa, como vimos nessa construção, inclusive internacional. Então, essa é a proposta de entender gestão cultural. Ok? Eu aqui proponho graficamente, não sei se o slide, conforme a plataforma, se ele vai ficar visível, tá? Mas eu estou propondo aí a gente juntar os 3 E's do campo da administração, que a administração pública, a administração como um todo, ela sempre esteve muito preocupada com a eficácia, com a eficiência. Ou seja, eu consegui realizar os objetivos, fazer os objetivos com
aproveitamento de recursos. Depois, o próprio campo da administração vai somar um terceiro E, seria o E da efetividade. Fazer as ações que, de fato, sejam necessárias em uma dada realidade, sejam reconhecidas e incorporadas como necessárias. Então, o campo da administração já nos trazia esses 3 eixos. Eu estou aqui chamando de gestão, mas a gestão é cultural. Então, eu quero trazer, além desses 3 eixos da administração, outros 3 eixos do campo da cultura. O E de estética, ética e econômica. Lembra que eu apresentei lá no início as 3 dimensões que o Ministério da Cultura, a partir de 2003, tentou destacar: a dimensão simbólica, a dimensão econômica e a dimensão cidadã, que eu ia propor chamar de dimensão simbólica de dimensão estética, a dimensão cidadã de dimensão ética, para a gente ficar aí com esses 6 eixos, 3 da administração e 3 da cultura. Seria a dimensão estética, reconhecimento simbólico das diferentes práticas, mas sem atrofia e sem hierarquização. A música clássica é melhor que o rap, é melhor que o funk. Por quê? Melhor para quem? É bom que as pessoas gostem das duas coisas. Isso é diferente. Eu vou ampliar demandas, vou ampliar gostos. Mas não porque elas são hierarquicamente umas melhores do que outras. Isso é uma construção de cultura hierarquizada colocada lá no século XVIII e que ainda, de alguma maneira, permanece como um ranço ainda no século XXI. Uma hierarquização de práticas culturais, hierarquização de práticas artísticas, como se uma é melhor que a outra, uma tem mais valor do que a outra. Pode ter mais valor econômico até. Mas eu não estou falando só da dimensão econômica, estou falando da dimensão estética e da dimensão ética. Ou seja, o reconhecimento de todos tendo deveres e também direitos de acessarem naquelas diferentes dimensões que eu tentei chamar a atenção, sem hegemonia de um sobre o outro, sem supremacia de algumas formas em detrimento de outros. E a dimensão econômica também como um direito. Tá? Não é tudo que obrigatoriamente vai ter um valor econômico acentuado, não é tudo que vai ter um valor de troca acentuado, não é tudo que vai ser economicamente viável, lucrativo, vai gerar riqueza, vai gerar emprego, vai gerar renda. Muito da cultura tem essa capacidade. E os estudos sobre os PIBs internacionais vêm mostrando isso. A conta satélite da cultura, que a gente nunca chegou a conseguir realizar plenamente aqui para a gente no Brasil, vai ser essa tentativa de qual o impacto econômico que tem a partir da cultura. Sabe-se, e várias instituições provocam e criam links e indicadores sobre isso, a cultura tem um impacto econômico grande. Mas algumas vezes, algumas expressões da cultura não tem tanto. E isso não as torna menor, porque elas têm que ser vistas a dimensão econômica atrelada à dimensão estética e à dimensão da ética. Ok. Então, gente, estou partindo do pressuposto que a gente está entendendo e gostando da ideia de ver a cultura nessa dimensão ampliada, a política cultural com alguma coisa que eu vou acionar os diferentes agentes, eu, gestor público, vou chamar as instituições, chamar a sociedade para pensar comigo, construir comigo caminhos que fazem da cultura essa potência, entendendo que eu vou ter que assentar minha gestão na ideia, é uma gestão cultural, é uma gestão no campo da cultura, então eu vou ter que atrelá-la àqueles diferentes eixos, aos 6 eixos do slide anterior. Ou seja, o gestor cultural ele vai precisar de fortalecer, a meu ver, algumas diferentes dimensões, algumas necessidades. Ele tem uma necessidade de conhecer e reconhecer os territórios e as territorialidades. Ou seja, a dimensão do espaço físico enquanto território, enquanto espaço onde as pessoas se apropriam dele, e as territorialidades, as práticas das pessoas no espaço, do território. Então, o gestor tem que conhecer essas práticas, esses territórios, tem que reconhecê-los enquanto territórios e territorialidades que fazem sentido e que precisam de ser reconhecidos e estimulados. Às vezes não pode fazer sentido para mim, gestor, mas elas fazem sentido para o grupo que as tem como práticas. Ou seja, tem que perceber tantas vocações e as demandas, e para isso ele vai precisar de construir cadastros, fazer mapeamentos, diagnósticos. É algo que cada vez mais nos é cobrado do campo da gestão pública de cultura,
saber quem são, o que fazem, onde estão os fazedores de cultura do meu município, do meu estado e por aí fora, sempre voltados à constante inclusão de novos agentes e ações culturais. Por quê? Porque a cultura é viva. Ela está sempre em processo. Há sempre outros sujeitos, outras práticas entrando nessa roda. Que bom, mas então os cadastros não são congelados. Eu tenho que conseguir fazer cadastros que sejam atualizáveis. E não basta eu saber, são tantos sujeitos fazendo isso. Onde eles estão? Se eles não estão no meu município inteiro, por quê? As ações de cultura não estão chegando em todos os lugares, então tem algum gargalo aí que eu preciso de resolver, eu, enquanto gestor público. Eu tenho que mapear, perceber isso nos territórios, diagnosticar como é que isso está acontecendo. Eu tenho também, como gestor cultural, ser um articulador e um mediador, ou seja, um ativista. Eu vou ativar os sujeitos, fortalecer essa dimensão pública, ou seja, a dimensão das políticas públicas e da gestão participativa, ampliando, fortalecendo perspectivas de autonomia dos partícipes. Trazendo a ideia de autonomia, e não é à toa, autonomia é uma dos conceitos estruturantes da política de cultura viva. O que é autonomia? É os sujeitos poderem falar por si, quererem por si, não ser, estar sempre dizendo amém para aquilo que nos é proposto. Ou seja, eu tenho que fazer os processos de uma forma, na perspectiva da mediação cultural, ver criticamente. Os sujeitos têm que ser entendidos como partícipes, ou seja, não somente como beneficiários. Então, eu não faço a minha gestão só para beneficiar o outro. O outro é um partícipe, o outro vai ser chamado, convidado a construir comigo. Por isso é a gestão compartilhada, participativa. E, para isso acontecer, eu preciso que os sujeitos todos se reconheçam, cada vez mais, como sujeitos autônomos, sujeitos produtores de política, produtores no sentido dessa nossa dimensão política que está em todos nós, a dimensão pública que está em todos nós. Às vezes é difícil, né? Porque às vezes está muito levado a ou achar que a gente os direitos são todos meus, e os direitos o outro não é um sujeito de direito. Então, essa ideia do público como de todos, às vezes, é complexo. A ideia de política, todos participando. Política vem da polis grega lá, pessoas iam para o espaço público definir os caminhos do governo. Essa ideia que a gente herda lá de 5 séculos antes de Cristo, que vai ganhando contornos ao longo da história da humanidade, essa dimensão política é a dimensão de todos nós. Lembrando a ideia de política cultural, quem agencia política cultural? Não é só o governo. As instituições também têm suas políticas culturais, os grupos sociais, comunitários também têm suas políticas culturais. Então, o gestor tem que reconhecer isso e incentivar que isso aconteça nos territórios. Vamos ao próximo. Então, aqui 2 qualidades ali que o gestor deve buscar ter: reconhecer os territórios, ativar a dimensão público-política dos sujeitos, ele ser um construtor de narrativas que considerem o conceito ampliado de cultura, suas linguagens e criadores. Às vezes, as pessoas não se reconhecem como um criador artístico, um criador cultural. Ali é o Aldir Blanc, durante a pandemia, precisando de chegar nas pessoas que estavam passando fome, estavam com a vida paralisada, e focada aí no trabalho no campo cultural, né? Ali é o Aldir Blanc, a LAB, todo mundo conhece. Eu pesquisei muito a LAB no estado do Rio de Janeiro e a gente ouvia de muitos relatos, de muitos municípios, de muitos grupos culturais, as pessoas, não, eu não vou acessar esse recurso, porque o que eu faço não é cultura. Por quê? Porque a gente é levado a entender que cultura é aquilo que está na instituição, lá no museu, na biblioteca, no teatro, e não cercando a minha vida, está também na minha forma, nas minhas práticas urbanas, na minha cultura urbana, nas minhas rodas de samba, nas minhas folias. Então, divulgar, inclusive, um construtor de narrativa ampliada, junto aos próprios sujeitos, que eles se reconheçam nesse universo amplo da cultura, e ele ser também um administrador.
Ou seja, eu não estou querendo jogar fora os 3 eixos da administração, tá? Só que eu estou querendo valorizar a dimensão estética, as diferentes narrativas dessa dimensão, sem muita atrofia. Aí, então, dentro daqueles 3 eixos da cultura, chamar os outros 3 eixos da administração. Ou seja, e com isso, eu buscar ações efetivas, e uma das questões que vai garantir a efetividade é as minhas ações, minhas políticas, terem regularidade, serem mais sistêmicas, terem continuidade, serem pensadas na forma como um sistema de produção, ou um sistema, como a gente depois vai ver aí, o próprio Sistema Nacional de Cultura, que entende isso como uma engrenagem. Vamos ao próximo. Então, a necessidade de amparar a gestão cultural em diferentes eixos que se articulam entre si, a ideia de capital social, de governança e de participação. Capital social, da ideia de nossa capacidade de interação enquanto indivíduo num grupo, baseado em valores de confiabilidade, inclusive em relação às instituições. Os grupos precisam de ter confiança uns nos outros, ter confiança com as instituições, confiança com as estratégias, com as estruturas de governo. Se eu não confio no meu gestor público, eu não vou atender a um chamado dele de uma audiência, de uma conferência de cultura. Eu vou achar que ele não vai dar em nada, e muitas pessoas acham isso. Ou seja, o capital social ali entre esses grupos e o governo é muito fraco, não tem confiabilidade. Então, eu tenho que fortalecer a gestão cultural. Ela precisa de um capital social forte, ela precisa de governança, ou seja, essa noção que vai para além da ideia de governabilidade, porque ela vai pressupor a participação da sociedade em gestões compartilhadas. Quanto mais eu trago o outro para pensar e construir junto comigo, para fazer a gestão junto comigo, mais o outro vai entender o que eu estou propondo e vai me dar ideia junto, ou seja, ele vai governar com. Então, essa ideia de governança, esse compartilhamento da gestão e, obviamente, a ideia de participação, reforçando a vida social na sua dimensão público-política e sujeitos com autonomia e protagonismo. Se eu não me reconheço como um sujeito assim, eu não avanço. Vamos ao próximo, acho que está acabando. Necessidade de amparar a gestão cultural em mais alguns eixos. A ideia de redes sociais e a ideia de lugar e não lugar. Redes sociais aqui entendidas para além das redes digitais, pensando em garantir as redes de associação entre pessoas, e redes o mais horizontais possíveis. Se eu tenho uma rede com um polo, uma pessoa aciona várias outras que não se articulam entre si, se esse centro não existe, as pessoas desestruturam, não existe a rede. Agora, se essa rede é horizontalizada, além do gestor com A e com B, A e B também se relacionam, ou seja, o gestor não está ali no momento, mas as redes acontecem assim mesmo. Então, com uma rede de pescador, uma rede mesmo. Com vários nós, um vai se ligando ao outro, é mais difícil de destruir uma rede assim do que uma rede de um polo só, muito unipolar. A ideia de lugar e não lugar sendo a expressão oposta do primeiro, ou seja, a ideia de lugar. Lugar é pausa, contato, troca de experiência, espaço usado e vivido. Ou seja, a ideia de lugar é a ideia de um território onde as pessoas se apropriam, né, interagem umas com as outras, pausa, contato, troca de experiência. O não lugar seria o diametralmente oposto a isso. Eu acho que são conceitos, tá, gente? Talvez não um lugar, uma praça na minha cidade, até uma vocação de ser um lugar. Mas também as pessoas começam a usar ali como de passagem. Não tem pausa, não tem contato, não tem troca de experiência. Então, ela vai se tornando um não lugar. Lugar onde eu não estou ali porque eu quero estar ali, eu estou ali de passagem. Por essência, um não lugar seria isso, um aeroporto, uma rodoviária, um supermercado. Lugar onde eu estou, não porque eu quero estar ali, eu estou porque eu preciso estar ali para alguma coisa além, não é o estar ali. E o lugar seria o diametralmente oposto. Eu deixei algumas indicações de textos para vocês, né, uns 3 ou 4 textos. Um deles é um texto que eu escrevi trabalhando um pouco mais esses eixos estruturantes da gestão. Tá? Eu dialogo um pouco sobre essas ideias de lugar, não lugar, capital social, etc. Então, tem como aprofundar um pouquinho a partir do texto. Seguinte.
Não, isso, volta nesse. Eu quero trazer um pouco esse fio do território. Estamos chegando aí a mais de uma hora de conversa. Depois a gente tenta reduzir isso. A gente vai ter depois uma aula ao vivo, né? Onde depois de já ter passado por essa coisa um pouco mais longa, que você pode assistir parando aí um pouquinho, a gente faz uma conversa mais direta. Então, me aturem só mais um pouquinho para continuar discutindo essa questão da cultura, da gestão cultural, desses conceitos estruturantes, também com a entrelação com o território. É uma da dimensão que eu chamei a atenção que o gestor precisa estar atento, conhecer os territórios. Então, vou trazer algo. Eu chamei a atenção nessa nossa conversa, que a própria gestão da cultura, às vezes, tem alguns impasses, a forma de ver a cultura muito atrofiada, cultura não é aquilo que eu faço, cultura é só as artes mais reconhecidas, além de ser só as artes. O espaço urbano também sofre desses mesmos impasses, de achar que o espaço ele vai ter que ser visto não enquanto dimensão simbólica, estética, ética e econômica. Sofre a sua dimensão econômica. Então, eu vou tentar aqui costurar também para a questão do espaço essa tríade de dimensões. Então, a dimensão estético-simbólica seria pensar os territórios por suas identidades. Só que a gente tem aí também, por isso chamando de impasse, uma perspectiva, uma tensão de alguns de tentarem ver os territórios só pelos seus atributos estéticos. É ruim, porque é o território como se fosse só uma cenografia, só alguma coisa que seja para eu ver, não para eu viver. Né? Então, a ideia de lugar fica prejudicado quando eu penso isso nessa perspectiva atrofiada da sua dimensão identitária, só como atributo estético. Na direção econômica, em vez de pensar o direito à cidade, o direito a produzir os espaços da cidade, a viver a cidade, vivenciar a cidade como um todo, isso acaba sendo atropelado por uma ideia de ver a cidade como uma empresa, a cidade que não funciona, dando lucratividade, a especulação urbana, a gentrificação urbana, que é expulsatória de muitos grupos, ou seja, também é uma dificuldade. E a própria dimensão ético-cidadã. Em vez de ver o território, ver as nossas cidades, nossos distritos, nossos espaços como espaços de sociabilidade, trocas e interações entre as pessoas, ele passa a ser um lugar de passagem, produção de não lugares. Então, é legal a gente estar sempre atento a essas questões. Vamos ao próximo. Ou seja, pensar a produção do território e o fomento da cultura sempre pensando nisso. A cidade para quem? Territórios produzidos para que usos? Que modelos de espaço? E a cultura está muito diretamente ligada a isso. Em especial, quando a gente vai pegar a cultura dentro de uma política como a política de cultura viva, que é a política de base territorial, base comunitária. Então, entender a cultura na sua dimensão ampliada, as apropriações e os usos dos espaços são fundamentais. Em especial, então, quando se considera a política de base territorial comunitária, como é o caso da PNCV, Política Nacional de Cultura Viva. Acho que estamos chegando ao fim. Produção de território e fomento da cultura, pegando a dimensão cultural, ela fica extremamente atrofiada se a gente não vê esse olhar ampliado e superficializado em realidades que tendem a entender os espaços por vinculações a valores mercantis, espaço enquanto valor de troca e não enquanto valor de uso, espaços gentrificados, esvaziados de uso e sentido. Próximo. Ficou longa, porque agora eu entrarei com alguns exemplos. Eu vou passar por esses exemplos, vou tentar ser mais rápido daqui em diante, com ofício de professor, tá, gente? E também de tentativa de trazer para esse curso muitas ideias, muitos conceitos que eu acho que seria interessante o gestor ficar atento. Vou pegar aqui uma coisa mais concreta, pegando aí a cidade de Niterói, que é a minha cidade. A cidade de Niterói é uma cidade do estado do Rio de Janeiro, antiga capital. Perdeu sua função de capital em 74, quando foi unido o estado do Rio e o estado do Guanabara. A capital passou a ser o estado do Rio de Janeiro. A cidade, com isso, começa a criar um esvaziamento identitário.
até que um prefeito resolve reconstruir elos identitários da cidade a partir de um valor simbólico diferenciado, aí vendo a cidade produzida a partir de projetos do grande arquiteto internacional Oscar Niemeyer, que é hoje a gente pega aí um pedacinho da cidade na orla dela, acabei de Guanabara. Começou com, não sei se o cursor passa ou não, começou com o Museu de Arte Contemporânea, que é esse que está aqui. Depois a ideia é esse grande aterrado aqui ser um grande caminho Niemeyer com várias intervenções. Fundiariamente foi complexo, nem tudo projetado para esse conjunto unificado do caminho Niemeyer, nem tudo já foi construído. Aí, ao longo do tempo, foram surgindo outros projetos do Niemeyer foram sendo construídos na cidade. Esse aqui, que está nessa imagem inferior à esquerda de quem está olhando para o slide, que é o Museu do Cinema, atualmente Espaço Reserva, que é um conjunto de pequenas salas, biblioteca, um espaço voltado ao cinema. Abaixo, no centro, é uma das vistas do Museu de Arte Contemporânea. Depois, aqui embaixo à direita, é uma estação hidroviária que faz a ligação entre Niterói e o Estado do Rio de Janeiro. Tradicionalmente, isso é feito aqui pela área central, que está aqui entre o Museu do Cinema e o Caminho Niemeyer, que tinha a antiga Estação das Barcas, tem uma barquinha aqui nessa imagem. Então, ganha um outro elo de ligação entre a cidade de Niterói. Nesse seu extremo aqui, a gente começa a quase sair da Baía de Guanabara já, é o bairro chamado Charitas, recebeu uma estação hidroviária projetada pelo Niemeyer. Aqui algumas das edificações do Caminho Niemeyer, no centro, uma praça que faz a ligação, os bustos do Niemeyer e do prefeito da época, que estão nessa praça. Vamos ao próximo, vou tentar ser mais rapidinho. Aqui embaixo, à direita, a estação hidroviária. Observam que ao fundo aqui é um morro, que é uma antiga área popular, o Morro do Proventório. Isso aqui era uma estação de pesca artesanal, deve ter uma imagem maior, mas aqui tem os barquinhos, onde foi essa nova ligação com o Rio, só para o catamarã, que é o triplo do preço de quem vai pelo centro. Ou seja, a população desse entorno pouco tem condição de utilizar esse transporte, porque ele é muito mais caro. Tem que ir para o Rio de Janeiro. Tem que ir para o centro para poder ir para o Rio de Janeiro. Então, tem um outro momento, com a complementação desse bairro, ganhou edifícios que estão hoje entre os mais caros da cidade, assim como essa outra área chamada de Boa Viagem, que foi a primeira a receber ao alto à esquerda, essa imagem aqui é o centro do Museu de Arte Contemporânea. Esses edifícios todos não existiam, passam a existir a partir do museu e são bem caros na cidade. Ou seja, uma intervenção urbana, pode mudar os slide, eu vou falando enquanto isso, que, na verdade, vai gentrificando a área. Isso aqui é uma imagem noturna do centro, pegando aí ao fundo lá da Baía de Guanabara, a gente vê algumas obras do Niemeyer, ali esse conjunto do Caminho Niemeyer. Tem várias quadras vazias entre essa área aterrada, também é uma área aterrada, tá? E o centro, mais tem parte de moradia e o próprio centro comercial da cidade. Tem sempre uma intenção dessa área começar a ganhar outros usos para que ela possa reativar o uso da área central da cidade. É uma construção, é uma coisa que muitas cidades buscam, né? Revitalizar, dar novas funções e novos conteúdos nas áreas centrais, que vão perdendo conteúdo. Nas grandes cidades isso é muito comum, funcionando áreas vazias, degradadas, pobres, inseguras. Então, a cidade quer se valorizar a partir da grife Niemeyer, nessa perspectiva toda. Aí tem mais dois exemplos, muito rapidamente, o próximo slide. Mas como é que, a partir da cultura, a gente pode ter a intenção de fortalecer o uso da cidade, as territorialidades, novos usos, novas apropriações, aí usando estritamente o campo da arte em si. Foi um outro movimento que teve em Niterói, no bairro da Zona Sul, nas áreas mais ricas da cidade, Caraí, uma galeria ao ar livre, que por ser uma área mais rica, e era nos sábados, né? Então as pessoas eram mini galerias, os artistas juntos. A gente presenciava muito passagem populares, empregadas domésticas saindo do trabalho no sábado, que ainda pegavam a feira aberta.
aí podiam entrar ali, entrar em contato com uma obra artística, conversar com quem fez. No verão, essas exposições pegaram o lado de lá, em vez de ser nessa praça, o calçadão da praia, que era um trânsito de gente caminhando. Sempre qual é a tentativa? Garantir uma maior atratividade entre o próprio campo das artes, que também é um campo importante dentro da cultura, e a população como um todo. A arte não está só lá, no museu, na galeria, ela pode estar também mais próxima. Vamos ao próximo. De novo, aí também trazendo isso, mas a partir da música, não das artes visuais. O Conservatório é um distrito da cidade de Valença, na rota entre Estado do Rio e o Estado de São Paulo, na Rota do Café, que ficou meio parada no tempo por conta disso, quando foi desativada a linha férrea, e é a partir de um projeto que retoma as serestas, vai reativando o uso dos espaços públicos a partir da música de seresta. E aí tem essa citação desse filósofo já falecido, o Piano Bezerra de Menezes, que eu acho bem interessante para reativar essa perspectiva. Aspas. A problemática do patrimônio ambiental urbano só poderá ser convenientemente equacionada se nossa prioridade deslocar-se das coisas para as relações sociais, ou, em outras palavras, se procurarmos examinar as coisas dentro dos processos de produção e uso de sentido, no seio mesmo da sociedade. Então, é ultrapassar essa dimensão do imediato, da coisificação, da cultura como um produto, e pensar cada vez mais a cultura como essa produção de sentido, a cultura e a arte, a produção de sentido, estimulando nossas interações com o mundo, estimulando a nós mesmos, fazendo esse doinho antropológico que a gente começou vendo aí como sendo uma das premissas da gestão Gilberto Gil no MINC, lá em 2003. Acho que foi o último, ainda tem mais esse. Buscou-se, com isso, reforçar alguns entendimentos gerais. Política como dimensão de todos nós, na disputa por narrativas e ações, em especial sobre bases coletivas. E, nesse sentido, as políticas devem se dar de baixo para cima, reforçando sua base enquanto ação comunitária, e sendo elas a pautar as políticas governamentais, reguladoras e mediadoras da vida social de uma dada comunidade. A ideia de política como ideia de todos nós, mesma coisa que a ideia de cultura, dimensão que mescla o que está dado e o que está imanente, em construção, vivo. A cultura e suas dimensões instituinte e instituído, cultura como junção de tradição e inovação, é aquilo que está dado e aquilo que está em trânsito, ou seja, e cultura para além do estrito campo das artes, mas também sem as negá-las. Acho que o próximo é o último mesmo. E a ideia de ação cultural como um processo contínuo e não como um produto ou evento apenas. Então, substituir a lógica da cultura do produto pela do produto da cultura. Ou seja, cultura e território como dimensões da vida cotidiana, do nosso agir social, do nosso cotidiano. Algumas referências aí, de alguns textos que embasam um pouco, não só esses, mas alguns que embasam um pouco essa nossa conversa aqui. Espero que tenha sido proveitoso, foi uma conversa de 1h30, foi um pouco para além do que eu estava imaginando. Espero que vocês tragam aí para a aula do dia 13 muitas questões para a gente debater, dialogar, conversar sobre, porque é conversando que a gente se entende melhor, é conversando que a gente vai vendo se de fato fazem sentido essas coisas que eu coloquei, e eu também vou incorporando as reflexões que vocês vão trazer para mim. Tá? Foi um prazer estarmos aqui juntos nesse momento síncrono.